Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Glória a Deus pela sua vida. Que bom estar com vocês mais um dia, mais uma manhã. É uma alegria muito grande. Quero dizer que eu amo falar com vocês. Vocês são muito queridos. Muito bem, queridos. Eu estou liberando aqui uma série sobre o tema Tudo Começa com uma Visão. E a última reflexão de número 3 eu falei sobre Ezequiel capítulo 1. E Deus me parou nessa visão. Ezequiel estava junto do rio, e ali ele teve uma visão de Deus. A visão de Deus, ele viu 4 seres viventes, e junto com 4 seres viventes tinha uma roda. Junto com as rodas, seus aros eram impressionantes. E eu disse já na terceira reflexão o que significa isso tudo. Mas eu vou prosseguir um pouquinho, irmãos, na leitura, e vou falar mais uma reflexão acerca disso, porque é muito forte. A Bíblia diz que quando os seres viventes zigue-zagueavam e as rodas se mexiam e giravam, esse é o movimento da igreja, né? É o movimento da igreja, que é o corpo de Cristo, que organicamente se movimenta. Você pode generalizar na sua cabeça os movimentos da igreja, vamos dizer, movimentos no que diz respeito a amor, fraternidade, no movimento no que diz respeito, amados irmãos, a tudo o relacionado à vontade de Deus. E então ele diz no versículo 25 do capítulo 1, então veio, então vamos ver o que ele fala um pouquinho antes. Então veio uma voz de cima da abóbada sobre sua cabeça, enquanto ficavam as asas fechadas. Acima da abóbada, sobre suas cabeças, havia um que parecia um trono, olha só, de safira, bem alto, e sobre o trono havia uma figura que parecia um homem, e vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura estivesse cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi uma voz de alguém falando comigo. Vou observar aqui, daí eu vou para o capítulo 2 para concluir esta reflexão de número 4. Muito bem, Ezequiel está junto do rio, junto com os exilados. Era o 5º dia, eu já falei tudo sobre isso. Agora ele tem uma visão esplendorosa, e essa visão ela se movimenta. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja constituída, ela é orgânica, ela é um organismo vivo, ela não é, nunca foi, nunca será uma denominação. A igreja de Cristo nunca foi, não é e nunca será uma denominação. Preste atenção nisso. A igreja de Cristo, ela é o corpo de Cristo, constituído por Cristo, chamado por Cristo, governado por Cristo, direcionado por Cristo e vai ser arrebatada por Cristo. Certo? Muito bem. E esse movimento, que é a igreja de Cristo, ela não ficava parada. A igreja não fica parada. Ezequiel está vendo uma visão muito significativa. O movimento da igreja é orgânico. É Deus que faz. E então o que acontece aqui? Quando Ezequiel tem essa visão, e ele vê a figura daquele homem, no trono, no sublime trono, e ele vê a glória de Deus, ele vê, irmãos, algo extremamente sendo ministrado. Então nós entendemos que esse ser vivente, com o mover dessas rodas, com tudo, ele tem um governo. A igreja tem um governo, tem um cabeça, tem um Senhor. E quando Ezequiel tem essa visão, é o que eu quero observar aqui ainda no capítulo 1, é que depois que ele observou essa visão, a parte B do último versículo diz assim, ó, quando a vi o quê? O movimento, que não é um sistema, é um movimento orgânico. O sistema é governado pelo homem, e é falho. Agora, o movimento orgânico, ele não é falho, porque ele é orgânico. Não é o homem que movimenta esse movimento orgânico. Não é o homem que governa a igreja. Não é o homem que manda na igreja. Muito pelo contrário, é o homem que é a igreja. Você está entendendo? E aí Ezequiel tem essa visão e essa clarificação. E quando ele tem essa clarificação, essa revelação, irmãos, acontece o quê?
acontece uma restauração no interior de Ezequiel. E a Bíblia diz aqui, ó, ele fala assim, ó, quando vi, prostrei-me com o rosto em terra. E quando ele prostrou com o rosto em terra, ele ouviu uma voz que estava falando com ele. Meu Deus. Vamos observar então esse prostrar de Ezequiel. Por que ele prostrou? Porque a glória da revelação mostrou quem era ele. Quando a palavra mostra quem somos, nós prostramos. Não tem como aguentar ficar em pé. Mas preste atenção, que eu não estou falando também fisicamente, joelhar ou não. Pode ser ou não, sim ou não. Porque uma pessoa pode se prostrar sem dobrar o joelho. Então eu não quero doutrinar a palavra de Deus. Ela é orgânica. Ezequiel, então, teve um toque profundo do Senhor e prostrou-se. E quando ele prostrou, ele ouviu a voz. Então primeiro ele viu. Depois ele prostrou, daí ele ouviu. Meu Deus, a visão levou a uma revelação de quem era Ezequiel. Essa revelação levou ele a prostrar com vistas, amados irmãos, o que? A restauração, claro. E aí ele prostra. Quando ele está prostrado, ele ouve a voz de Deus. Quando não existe nenhum rei dentro de nós, quando já acabou o reinado, quando nosso ego se prostra, quando nossa alma se prostra, vontade, mente e emoção se prostra, consagra, santifica, então nós começamos a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Você já teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus? Você pode ouvi-la agora. Deus está falando com você através dessa palavra. Quem sabe muitos de nós estamos nos prostrando agora no nosso interior e dizendo, Deus, como eu preciso te ver. Tem uma canção que o David Keelan canta, que ele fala, quero te ver, preciso te ver. A visão é muito importante, preciso ver. E agora, irmãos, ele ouve essa voz. E essa voz, ela vem forte. E o que ela fala no capítulo 2, verso 1? Ele me disse, filho do homem, põe-te em pé, pois eu vou falar com você. Deus ainda não estava falando. Ezequiel estava vendo. Deixa eu falar uma coisa para você no Espírito. Deus ainda vai falar com você. E a hora que Deus falar com você, você não vai resistir. Você vai ser como aquele vaso na mão do oleiro, que a voz de Deus vai te quebrar inteirinho. Eu ouvi aqui a voz de uma pastora, dizendo aqui no WhatsApp da Bel, dizendo assim, culto de sábado agora, foi o culto das mulheres, eu ouvi uma palavra que Deus falou lá, tanto na abertura do culto, como na mensagem oficial do culto, que me quebrou inteira. Eu fiquei pensando naquilo que a pastora falou. Realmente, irmãos, a palavra, a voz de Deus, a visão dela é quebrar o nosso humano, é quebrar os nossos paradigmas, é quebrar os nossos conceitos, é trazer à tona a realidade de que nós não somos nada, de que nós somos totalmente dependentes de Deus, nós somos carentes de Deus, nós precisamos de Deus. Então essa convicção é trazida pelo poder revelador da palavra. Então a palavra, ela produz em nós, irmãos, primeiro uma visão, depois ela abre a nossa audição, porque não basta ver, é preciso ouvir. Não basta ver e ouvir, é preciso se prostrar. Mas não basta prostrar, agora é preciso ser levantado pelo Senhor. Então o que eu entendo aqui? Deus diz para Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé que eu falarei com você. O que Deus está querendo dizer para ele? Ezequiel, tudo aquilo que te colocava no chão, toda a prova que você não entendia, que você ficava desanimado, agora eu vou te colocar em pé. E é no meio da prova que você vai ficar em pé. Você vai me ouvir de pé. Deus está falando para você. Levanta, porque Deus vai falar com você.
A luta que você está passando não pode te deixar prostrado. O problema não pode te deixar por terra, não. Deus quer te levantar, te tomar, te fazer diferente, porque você é diferente. Deus tem um propósito na sua vida, varão. Deus tem um propósito na sua vida, varoa. Ele chamou você pelo nome, e Ele tem algo extremamente grande, né? Ezequiel, irmãos, como eu disse no início, fiz a apresentação dele, para mim ele é messiânico, para mim ele é um profeta apocalíptico, e agora Deus está dizendo para ele tudo que Deus quer fazer. E eu e você estamos vivendo num tempo em que Deus também, assim como fez com Ezequiel, Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer realizar uma obra extremamente grande na tua vida. Por isso, meu irmão, o que você está ouvindo aqui nesse canal são palavras vivas, que vai te levantar, que vai fazer você espalhar o reino. Meus irmãos aí de África, Deus chamou vocês para espalhar o reino em África. Meus irmãos de Tica, meus irmãos de Beira, meus irmãos aí, amados irmãos, lá da Gorongosa, meus irmãos de todas as províncias em África. Olha, província de Sofala. Deus quer que vocês falem vendo. Deus não quer que vocês falem imitando alguém, ou então, irmãos amados, repetindo alguém. Deus quer que vocês falem vendo. E o propósito dessa mensagem, desse canal, é ajudar você a enxergar. Aleluia. Então, Ezequiel, irmãos, ouve a voz de Deus. Filho do homem, põe-te em pé, que eu vou falar com você. Enquanto ele me falava, o Espírito entrou em mim, o Espírito maiúsculo aqui, ó, e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava comigo. Irmãos, aqui vou concluir essa reflexão. Diz que o Espírito colocou em pé. Então, tem uma força maior, que é a presença de Deus, que vai te pôr em pé agora, nessa oração que eu vou fazer. E Ele vai falar com você. Pai, obrigado, porque essa força divina está levantando esse homem, está levantando essa mulher, essa força divina está enchendo esse homem, enchendo essa mulher, está ministrando esse coração, essa força divina toca nesse homem, ministra esse homem, ministra esse jovem para a tua glória. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã.